Opa, Eric aqui, respondendo mais uma pergunta aqui de um seguidor uma pessoa que é web designer pode ser considerado um UX UI designer, mesmo ela criando sites e mexendo com prototipação de sites? A resposta é um não, mas também não é um não 100%. Eu quero te explicar nesse vídeo aqui por que não é, mas as proximidades que podem parecer. Então se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui no início do vídeo para você não esquecer e deixa o like se você curtir esse vídeo aqui, fechou? Eu já começo explicando pelo ponto principal, que é o recebimento desse trabalho. Como que chega um trabalho para um web designer? Como que chega um trabalho para um UX UI designer? Geralmente, para um web designer, o cliente já chega, grande parte das vezes, até com a copy da página pronta, ou seja, o texto que vai no site pronto. Então, praticamente, ele chega no web designer e fala assim, beleza, meu amigo, tá aqui, ó, eu quero criar um site, por exemplo, para dentista. E esse aqui vai ser minha headline, esse aqui são meus preços, os valores da minha empresa, os contatos dela. Tá aqui, quanto que fica isso? O web designer vai ali, cobrou, fechou, entregou. Quando a gente está falando de um profissional, de UX UI designer que trabalha dentro de uma empresa ou para um projeto, ao contrário, não é o cliente que vem, a maioria das vezes existem ocasiões aí que, enfim, não vem a comentar nesse vídeo, por isso que eu estou dizendo aqui de forma profissional de se trabalhar. Geralmente no mercado profissional de UX UI designer, a demanda ela nasce a partir de entrevistas. Então vamos supor aqui que eu tenho um cliente dentista, o mesmo cliente que chega para um web designer e solicita um site, ele pode chegar para um UX UI designer e falar, cara, queria melhorar o sistema do meu consultório do dentista, mas eu não sei se as pessoas elas querem agendar, se elas querem editar o agendamento, se elas querem alterar os seus dados, se ela precisa fazer login e senha, se ela precisa, o que eu preciso para isso. Então eu vou colocar esses dois exemplos, tá? O web designer nesse momento aqui recebeu praticamente o que deveria ser feito, o UX designer a partir desse momento pensa, ok, me entregue uma lista de usuários que já utilizam o seu sistema, que eu vou fazer entrevista com eles. Então, teria ali toda a rotina de preparar a entrevista para saber qual a funcionalidade que o usuário mais utiliza, que período que ele utiliza, qual que ele nem utiliza. Essa forma de recebimento do trabalho meio que já muda aí essas rotinas. Outra coisa, que aí aqui é onde a galera deve se confundir muito, que a gente está falando da parte visual. Quando você vai criar um site, muitas das vezes você nem tem ali um design system, você praticamente vem diagramando o site, nem está pensando tanto assim na experiência. Geralmente web designers estão pensando na beleza do site, se vai ficar bonito, se o botão vai ter uma cor legal, um call to action que vai funcionar e tudo mais. Já quando a gente passa para mentalidade, e aí é aqui que a galera confunde bastante, para mentalidade, a visão de um UX UI designer é olhar para aquele sistema, tudo que ele pode simplificar, ou seja, tirar, colocar botões, alterar os textos, padronizar cores, tipografias, né? Isso tem no web design também, então é aí que vão ter os detalhes que confunde, porque ao mesmo tempo que um web designer padroniza assim uma fonte, um tamanho de fonte, um estilo de fonte ali para o site, cor também, o UX designer faz, mas ele faz de uma forma que aquilo seja reutilizável. A gente, quando está trabalhando com experiência de uso, a gente pensa muito sobre a questão de reutilização e também continuidade, né, daquela mesma identidade visual para todas as telas, botões que às vezes ficam fixos em todas as telas, por exemplo, um botão de feedback. Ele vai ficar dentro do meu sistema, ali no canto inferior direito, para quando o usuário clicar, eu subir um modal para ele coloca ali se ele achou muito bom, muito ruim, que nota que ele dá, um campo de comentários. Então isso eu estou pensando o quê? Na experiência que esse sistema vai entregar para o meu usuário. E aí está atrelado o UI design, ou seja, a tela como ela é criada. Então o web designer, ele não é um UX UI designer, mas ele tem sim e pode ter boa parte, ou praticamente quase tudo, né? Não tanto essa parte do, será que meu cliente quer que eu crie um site? Isso não vem muitas vezes pelo cliente, entende? Agora, o dentista perguntar, será que meu cliente gostaria de um sistema? Quando tem essa pergunta, será que gostaria? Geralmente a gente precisa do quê? De uma visão de UX, que é estudar se existe a necessidade de mercado para criar aquele produto que o usuário precisa. Quando a gente fala do web design, geralmente, como eu falei,
vem a copy pronta, o cara quer um site para ter um site. E se você tem conhecimentos de UX, você pode fazer um site melhor, olhando sim a estrutura textual, olhando espaçamento, tamanho de fonte, olhando, por exemplo, coisas que a gente olha bastante sobre a questão de inclusão, se você está colocando alts na imagem, né, falando de acessibilidade, se os botões estão com textos claros, que quando, por exemplo, um cego está utilizando o seu site, ele dá tab no seu site, o robozinho que fala com o cego ali, né, ele já vai falando o que está escrito no botão, isso é um botão, sei lá, é que eu não manjo direito como que é, eu não sou tão profissional de acessibilidade assim, mas eu entendo boa parte de como funciona. Mas imagina que o cego está apertando o Alt, né, se você apertar o Alt aí agora no seu computador, você vai ver que o YouTube aqui mesmo tem as caixinhas que vão selecionando. Esse Alt é uma experiência de acessibilidade. E aí quando o cego está lendo essa tela, o robozinho dele está falando no ouvido dele ali. Por exemplo, título do vídeo. Aí ele fala o nome do título do vídeo. Botão inscreva-se. Entende? Esse lado do quem pensa é a galera de experiência. Por exemplo, tenho certeza que quem faz o YouTube não é um web designer, é um UX e UI designer, uma equipe de UX. Porque eles têm que ficar pensando nessa experiência. Ah, se o usuário clica no vídeo é para assistir mais tarde, então tem que ter uma área de vídeos para assistir mais tarde. Se o usuário clica na fotinha dele, tem que ter uma área que é o painel de controle sobre os vídeos que ele posta. Então essa experiência de uso, quem cria é UX UI designer. O web designer muitas vezes, por exemplo, está criando um site one page ali, então é a diagramação mesmo do conteúdo. Às vezes tem mais de uma página, né, aquele famoso página inicial, quem somos, para quem clientes, contatos, então são 5 páginas, e a lógica de criar 5 páginas e criar uma é a mesma, é uma copy fixa que não tem tanto esse lado da experiência. Tá? Então assim, não, um web designer, ele não é um cara de UX, ele pode ter conhecimentos que vão sim melhorar a experiência desse site para o cliente. Por exemplo, quando você está olhando para um site que você quer colocar one page mesmo, uma coisa é você pegar e colocar o telefone no rodapé, você só jogou ele ali, então você não pensou no UX, não pensou na experiência, só pensou que ficou bonito ali no fundo e tá tudo bem. Já quando você pensa, o que pode acontecer aqui, nesse cenário de telefone? Então, se eu tô com um pensamento de UX, o que eu pensaria? Como que minha copy pode ajudar a ter mais cliques aqui para me chamar no WhatsApp? Então, um exemplo, uma copy bem direta. Ficou com alguma dúvida? Clique no botão abaixo e vou te fale com alguém da equipe diretamente no WhatsApp. Você pensou numa experiência. Quando clicar naquele botão, você vai fazer o que com aquele cara? Então você tem que pensar nessa experiência também. Ah, vai abrir o WhatsApp Web. Ah não, vai abrir o chat do site do cara. Então, será que o cliente tem dinheiro para comprar uma ferramenta de chat, para ficar o chat interno mesmo dentro do site? Ou não? Vamos usar o WhatsApp mesmo e tal. Quando você começa a pensar nessa experiência de uso, não é que você é UX designer, você está tendo uma visão de UX, uma visão de experiência, tá? Mas, por isso que muda, tá? É sobre rotina, rotina de trabalho. A forma que você vivencia para entregar um trabalho é o que te faz um UX profissional. E aí, quando eu estou falando de UX profissional, estou falando do cara que é acostumado a fazer entrevista com o usuário, é acostumado a fazer, por exemplo, cocriações com usuários ou com stakeholders, né? Ou seja, os donos dos projetos ali, para entender melhor qual que é, o que eles querem de entrega com aquele produto, com aquele serviço. Eles fazem protótipos, né? E aí é onde confunde. Pô, Eric, mas eu faço o protótipo do site antes. Eu faço no Figma. Então eu não sou UI designer? Cara, até é essa questão da visualização do protótipo. Daí para frente, poderia dizer que sim. Por quê? Porque geralmente, e aí tem aqui uma vírgula que muda. Quando o cara é um web designer, ele criou dentro do Figma, beleza? Então, check, fez um trabalho de UI design. Quando o cara é UX designer, ele criou, por exemplo, a tela do sistema ali dentro. Então, check também. Só que aqui é onde diferencia um cara do outro. Geralmente o web designer pegou, o cliente aprovou, ele faz a página, entregou e já era, acabou. O UX designer não, ele pega aquela página, marca com os clientes, faz teste de usabilidade, de acessibilidade, de UX Writer também, tipo, para ler o texto ali, se o texto tá funcional, tá pegando tudo bem, valida com o usuário tudo certinho, valida com o cliente, valida com o lado da tecnologia para ver se aquilo está viabilizado para acontecer e qual vai ser o período de entrega daquilo, e aí sim olha para as métricas que vão sair daquele produto e aí sim coloca o produto no ar.
entende? Então tem detalhes que fazem parecer, mas existem ali detalhes que mudam totalmente o jogo. Então, para fechar esse vídeo, web designer não é UX UI designer. Ele tem frentes que são de uma rotina de um UX UI designer. Mas um UX UI design bem pensado, bem processado por um profissional de UX pode fazer um site muito melhor do que só um web designer. Isso é fato, porque existem muitas coisas, detalhes que fazem um bom UX UI designer fazer a diferença no mercado. Não é à toa que a discrepância salarial é tão alta. Não é à toa, tá, gente? Existe uma dificuldade de uma área para outra, que isso é só quem vive para entender, só quem estuda. E se você quer se tornar um UX UI designer, eu já falei, eu tenho o curso de uxui.com.br. Vem estudar comigo, eu te formo esse profissional. Mesmo você não querendo trabalhar para outras empresas, sua mentalidade vai mudar completamente na hora de construir sites. Mas se você quer trabalhar dentro de empresas, lá dentro eu te ensino também. Beleza? Deixa o seu like, deixa o seu comentário se você gostou desse vídeo aqui e comenta também o que mais que você quer ver aqui no canal, que assunto você quer que eu abordo, que a gente vai trocando uma ideia. Fechou? Valeu e eu fui!